Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar fazendo mais outro vídeo para vocês sobre revelações que o Senhor me deu hoje pela manhã. Irmãos, algumas pessoas perguntam assim: Deus fala contigo todo dia? Muito raro é um dia que ele não fala comigo. Se ele não falar coisas assim para fora, ele vai falar de mim, das minhas coisas, da vida da minha família. Alguma coisa ele vai falar. Porque, irmãos, a gente tem que andar na presença do Senhor. E como é que a gente anda na presença do Senhor? Jejum, que eu já falei pra vocês o segredo, jejum e oração, tá? Essa semana eu tive jejuando 3 dias. Jejuei quinta, sexta e sábado. Só na água, 3 dias. E chá. Chá só água. Meio litro de água ou meio litro de chá. Só. That's it. E tô aqui, vivinha da Silva, viu, irmãos? A gente Irmãos, quando a gente sabe que não vai comer, a gente não fica lembrando da comida, entendeu? Só quando a gente não tá no jejum e parece que tem uma formiguinha picando a gente pra tudo quanto é lado e a gente tá querendo comer alguma coisa. Mas quando a gente tá jejuando, a gente já sabe que vai ficar 3 dias sem comer, então você nem lembra de comida. Eu, por exemplo, aqui, eu não faço nem comida, nada. Tipo, eu acabo com tudo que tiver de comida, ou eu jogo fora, ou faço alguma coisa, mas não deixo comida dentro da geladeira para não ficar olhando toda hora, entendeu? E eu também quase nem abro a geladeira, porque quando eu tô jejuando, pra que abrir, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, porque hoje a revelação é forte, tá? Olha, eu vou contar aqui pincelando por cima, né? Porque essa página que eu já li pra vocês sobre Daniel 2, o capítulo 2, que fala o sonho de Nabucodonosor, né? E eu vou estar só pulando em alguns versículos para que vocês entendam depois o que é que eu vou estar falando para vocês, né? Olha, aqui no segundo reinado, né, do rei Nabucodonosor, teve um sonho, né? E seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono, né? Então ele mandou chamar todos os magos, né, daquela época, os feiticeiros, os encantadores, né, e astrólogo. Astrologia, irmãos, é autoespiritismo, tá? É satanismo, tá? E feiticeiro você já sabe, né, também. Encantador você já sabe também que é satanismo, né? Para que se declarasse ao rei o que tinha seu sonho, né? Mas aí eu vou tá pulando algumas páginas, pois o rei Nabucodonosor tinha convidado todas as pessoas para ver se interpretava o sonho dele e não achou ninguém que o interpretasse. Então ele baixou um decreto e queria matar todos os astrólogos, magos, os videntes. Naquela época, uma pessoa, um profeta chamava vidente, né? Naquela época. Hoje não, a gente chama profeta, né? Mas o vidente de antigamente é o mesmo profeta de hoje, tá? Então, como Daniel estava incluído, né, porque ele era o chefe dos videntes, ou dos astrólogos, ou de todos lá, só que ele tinha o Espírito de Deus, né? Então, ele ficou sabendo, então, ele é o chefe da guarda, o Arioque, né, ele pediu para ser introduzido na presença do rei, para que para que ele pudesse interpretar o sonho, porque ele já tinha falado com Deus, orado a Deus para que Deus desse a revelação do sonho, porque imagina, se ele não desse a revelação do sonho, né, ia morrer muita gente. Então, Deus, pela sua santa misericórdia, ele deu a revelação a Daniel, tá? Então, aqui, Daniel se apresentou, né, na presença do rei e tudo. E aqui Daniel disse Daniel, seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, o rei, Daniel foi introduzido na presença do rei. Então, o Senhor, né, usando Daniel, e revelou ao rei o que ele tinha sonhado, né? E aqui
Fala aqui no 31, né? Fala aqui, tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua que estava, esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente. Estava tu em pé de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. É aqui que eu quero chegar, tá? Em parte ferro e em parte barro. Aqui é o momento que nós estamos vivendo, irmão. Nós estamos vivendo a parte da estátua. Nós já estamos vivendo nos pés, aqui chegando nos dedos, tá? Na verdade, já estamos chegando nos dedos. Os dedos já estão se desenhando no mapa mundial, já está se desenhando os dedos da estátua, tá? Como eu falei para vocês, né, que o Senhor me mostrou, né, que eu fui lá Deus me levou lá debaixo da pirâmide do Egito, e lá tinha muita água lá embaixo, e eu vi um homem mergulhando lá embaixo. Quando ele mergulhava, eles recebiam um batismo, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, um batismo era o anticristo, aquele ali. Eu sabia que ele era o anticristo, e ele recebia o batismo de Adão. E quando ele recebia esse Adão, eu vi uns chifres, e no meio daquele chifre tinha um que era pequeno, e ele crescia. Quando ele crescia, eu via que ele tinha um olho. Ele virava assim de lado e eu via um olho, tá? E aí, aqui fala aqui, ó. E estava vendo isso quando uma pedra, ó. Estava vendo isso quando o sonho do rei. Estava vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Isso aqui foi o sonho do rei, né? Então foi juntamente esmigalhado o ferro e o barro. Essa época que nós estamos vivendo, irmão. E os dedos já estão, os países, tá? Os reinos já estão se desenhando no mapa mundi, tá? Então já estão desenhados, só estão Hariceia, como que eu falo? Dá nome aos bois, tá? Pra ser mais simples. Então, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Grave isso aqui, irmão, olha. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as suas aves do céu, e fez que domina sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, rei. A cabeça de ouro, irmão, era a Babilônia, tá? É onde o rei era... o reinado de Nabucodonosor era a Babilônia, tá? Depois de ti levantará outros 4 reinos, já foi levantado esses 4 reinos que Daniel profetizou antes de Jesus vir para a terra, tá, irmãos? Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual será domínio sobre toda a terra. Os 4 reinos será como ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Ou seja, esse reinado que está agora aqui, né, se vê claramente que é a Igreja Católica, tá, irmãos? Esse é o reinado de mistura de barro com ferro. Porque no passado, o ferro era a Igreja Católica, que ela esmigalhou muitos cristãos, entendeu? E hoje ela ainda tem um pouco de força, mas ela tá misturada com barro, tá?
Então, ela, aqui fala que ela, o ferro esmigalha e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará, entendeu? Quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. É o reino que a Igreja Católica será, porque ela vai apresentar ao mundo, né, o anticristo também, né? Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, será misturado pelos casamentos. Ainda vão fazer alianças, reinos, vão fazer aliança casando filho com um filho para juntar reino. Mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Se vocês voltar a história atrás, a rainha Vitória, né, que foi da Inglaterra, ela era a avó da Europa, né, considerada a avó da Europa, porque em quase todos os países da Europa, ela tinha a parentela dela, um rei, uma rainha, era primos, era tudo, a parentela dela todinha lá, os netos dela tudinho, que dominava a Europa, tá? Ainda tem parentela dela ainda lá, né? Você sabe, tem a Inglaterra, tem a Espanha, tem, acho que é Mônaco, tem outros, mesmo a família real brasileira, ela tem ligamento também com a Inglaterra, né? Como você sabe, mas esse é o assunto, não é esse de hoje, né? Então, aqui no 45, no verso 45 de Daniel, fala assim: como viste que de monte, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que ele fizesse oferta de cereais e perfumes suaves. Respondeu a Daniel o rei: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Respondeu o rei a Daniel, né? Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficar até aqui, porque eu já falei sobre a pedra, né? Que eu falei para vocês aqui agora, sobre a pedra que vai se soltar. Então, é sobre essa revelação que eu vou falar para vocês hoje pela manhã, que o Senhor me deu, sobre essa pedra que vai esmigalhar a estátua que vai ser construída, como eu falei para vocês, que eu vi o Donald Trump assim, e dentro dele saía uma estátua igualzinha a ele. E depois Deus me mostrou, que eu falei em outros vídeos também, só tô fazendo complemento, que Deus me mostrou uma estátua giratória, ela girava para todos os lados, tá? Ela girava para todos os lados. Eu não sei se ela vai ser colocada aqui em frente à Suprema Corte Americana ou se ela vai ser colocada em Gaza, tá? Em Gaza, porque vocês viram que o Elon Musk colocou, fez um videozinho mostrando uma estátua de ouro do Donald Trump, tá? Então, eu queria dizer para vocês que essa estátua, ela vai ser hipnotizante, ela é bem demoníaca, tá? O diabo vai entrar dentro daquela estátua e vai fazer com que as pessoas se fiquem hipnotizadas, tá? E por isso muita gente que não tem Jesus vai adorar a imagem a estátua, tá? Então vamos vigiar nessa área aí, viu? Porque o diabo vai botar duas coisas para
uma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar medo nas pessoas, medo. Porque, e o oposto do medo qual é? É a fé, não é? A fé em Jesus. Então, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo, porque vai ser aterrorizante, mas creia no Senhor Jesus, bota a tua fé nele, deposita a tua fé, teu coração, a tua alma diante do Senhor, porque ele vai te livrar de tudo isso, amém? Então vamos lá, sem mais delonga, eu vou estar falando para vocês o que o Senhor me revelou hoje pela manhã. Eu queria também revelar para vocês, eu não já revelei isso, mas eu só queria lembrar vocês sobre aquela que tem a ver com isso aqui também. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu estava indo ali pra perto de New York, eu sabia que o anticristo estava ali em New York, e eu vi um monte de jovens indo para adorar o anticristo, e eles bebiam uma taça com líquido dentro, vermelho, e Deus falava, nessa taça que tem esse líquido vermelho é sangue humano. Então, muitos dos jovens aqui dentro dos Estados Unidos, ou aquelas pessoas que vêm de outros países para cá, que forem participar dessa atrocidade, vão fazer um pacto direto com o diabo, com o chifrudo, tá? Com o Satanás, tá? Agora há pouco, né, eu ia fazer o vídeo. Toda vez que eu vou falar esse assunto aqui, o capeta começa a se manifestar aqui dentro de casa. E eu tenho que orar, expulsar o diabo daqui para poder conseguir fazer um vídeo para vocês, tá? E aí, vai ser feito um pacto. E eu vi também muito astrólogo, muito mesmo. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu via um planeta, parecia a Lua. Ela era muito grande, ela era escura como da cor de carvão, assim, preta, da cor de carvão, e ela tava muito próximo da Terra, parecia que ela ia bater na Terra. E aí os astrólogos tava todo enfileirado, assim, uma multidão de astrólogos, né? Tava tudo como se fosse, não era um estilingue, mas uma coisa parecida. Eles jogavam uma coisa assim na Terra como uma flecha, e quando aquela flecha acertava a Lua, eu falava assim, não vai acertar. E ele pegou e disse assim, já que não vai acertar, que nós já calculemos tudo. Então aquela flecha caía na Lua. Quando ela caía na Lua, ela era um compasso. Ela era um compasso de satanismo, sabe? Os maçons e... Bom, esse povo satanista aí, eles usam o compasso, né? Então, ele ficava o compasso na Lua e ficava faltando 5 minutos. 5 minutos, ou era para meio-dia, ou era para meia-noite, irmão. Era uma dessa coisa. O ponteiro faltava 5 minutos para 12, tá? Então, eu quero dizer para vocês que hoje, por volta de 6 da manhã, o Senhor, na verdade, o Senhor tinha me dado essa revelação por volta aí de 2 ou 3 horas da manhã. E aí eu dormi e eu esqueci essa visão. Eu acordei de manhã hoje cedo, por volta de 5, 6 horas. E eu falei para Deus assim, Senhor, qual foi a visão que o Senhor me deu? Porque eu não consigo lembrar, Senhor, o que o Senhor tinha me dado. Aí o Senhor fechou meu olho e me mostrou de novo, todinho. Me mostrou as 3 visões que ele tinha me mostrado dentro de casa. Por volta de 3 horas da manhã. Ele viu que eu tinha esquecido mesmo. Então ele pegou, abriu minha visão de novo e me deu as 3 visões de novo, tá? Isso é uma raridade de eu repetir a visão, tá, irmão? Então, irmão, a primeira coisa que eu vi, né? Eu fui para fora da Terra. Eu fui para fora da Terra e eu vi a Terra, né, normal, e eu via o universo todo cheio de pontos, de planetas. Aqueles planetas eram bem longe. Só que, assim, os planetas lá, eu via assim como que vinha como que tava escuro, assim, era muito longe aqueles planetas. E eu via, eu tava em cima da Terra, mas eu olhava o universo todo e eu via todos os planetas. E eu via que vinha um planeta. De longe, eu via um planeta. Excuse me. Então, vinha aquele planeta, né, vinha na minha direção, que eu tava em cima da Terra. Irmãos, o universo é muito lindo, sabe, irmãos? Os planetas, às vezes, bom, Deus me mostrou os planetas, eu via ponto de luzes. Vi as estrelas, eu vi os planetas tudo, assim, não
assim, todo bem definido, mas eu via eles, assim, mais ou menos desse tamanho, né? Os planetas. E aí, eu vi que lá ao fundo daquele multidão de planeta, vinha um planeta escuro. Ele era escuro a princípio. E quando ele se aproximava de mim, eu via que ele era meio que azul. Parecia a Terra, azul. E ele vinha, quando ele veio, Deus me trouxe para a Terra. Quando Deus me trouxe para a Terra, eu vi muitos astrólogos, os astrólogos tudo, esperando. Eles já sabiam que esse planeta ia vir para a Terra. Eles já sabiam disso. Então, eu ficava olhando, todo mundo, a Terra inteira ficava olhando para o céu, onde vai parar esse planeta, para onde vai esse planeta, né? E, irmão, e era grande, irmão, era grande, aquela bola grande. E aí, eu via que tinha muita prosperidade no Brasil, eu via lojas abertas, eu via, assim, tudo muito, funcionando tudo. Eu tava como se eu tivesse, assim, num shopping, eu com minha irmã, aí eu dizia assim pra ela, eu tava como se fosse ou o centro-oeste ou parte do nordeste, eu estava por aí. E aí eu olhava pro céu e dizia assim, olha, o planeta tá chegando, e ele se aproximava. E ele se aproximava, devagarinho, sabe? Era devagar, era aterrorizante. Era devagar, irmão, pra nós, assim, era devagar, porque ele tinha que passar da gravidade da Terra. Então, quando ele vinha, você via ele muito grande, mas ele ainda não tinha passado a gravidade da Terra. Irmãos, quando esse planeta passou da gravidade da Terra, irmãos, tava todo mundo, salve-se quem puder, salve-se quem puder. E eu via um pé de manga bem alto e eu pensava assim comigo, eu vou subir nesse pé de manga. Eu vou subir nesse pé de manga, porque eu fechei eu fechei aqui o livro. E aí eu pensava assim, vou subir no pé de manga. E eu via a rua, as rodovias, eu via casa, eu via pessoas saindo de dentro de casa. E aquele planeta, ele era azul quando ele estava vindo, quando ele encostou na Terra, irmãos. Aquela bola enorme, parecia um prédio, assim, sabe, bem grande, bem enorme mesmo. Ai, irmão, um prédio assim de 20 andares, de 30 andares, por aí. Bem alto mesmo. Ele era alto, aquela bola era grande e alta e quando ela tocou no chão, ela explodiu com tudo, parecia que ela estava cheia de ar. Irmão, aquela bola enorme explodiu. O vento era avassalador. E foi no Brasil isso que caiu essa bola. E daí, irmão, o cheiro daquela bola grande, enorme, daquela pedra, era uma pedra. Irmão, cheirava, sabe o que? Sabe o que é pneu de carro? Quando você junta um monte de pneu e queima, e aquele cheiro horrível de borracha queimando, era aquele cheiro de borracha queimando. E aí, Deus falava pra mim dizer assim, tá no livro de Daniel. E aí, eu via, quando Deus falava assim pra mim, tá no livro de Daniel, eu via que a bola, ela saía, como se ela saía rolando, e ela saía daquele lugar onde ela tinha caído. Mas aquele cheiro, era devastado aquilo ali tudo, por causa da explosão. Parecia que ela estava cheia de gases, eu não sei o que ela tinha. Eu sei que acho que era gases tóxicos, eu não sei, eu sei que o cheiro era de pneu queimado. Era um cheiro muito forte, irmão. E aquele vento, aquela explosão, era tão forte, quando ela batia assim no solo, parecia assim, como se fosse uma panela de pressão enorme, que ela explodiu assim, ó. Pum! Explodiu com tudo. E aquele vento chegou no meu nariz com aquele cheiro de
de pneu queimado, era muito forte aquele cheiro. E eu me acordei assim, né, assustada com aquilo ali. E aí eu disse assim, meu Deus, hoje eu vou fazer esse vídeo, Senhor. E Deus pegou e me lembrou, é em Daniel que está. Então, em Daniel, no capítulo 2, vocês lembram que eu li agora para vocês aqui, né, no livro de Daniel, sobre o rei Nabucodonosor. Você lembra que uma pedra se soltava, né? Daniel tá aqui. Uma pedra se soltava e esmigalhava, entendeu? A estátua do anticristo, que é a estátua do Nabucodonosor. No passado é a estátua que eu vi que era do Donald Trump, tá, irmãos? Aqui, ó. E vi Agora eu me perdi um pouco. Aqui, ó. Estava vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje, irmão. Foi essa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã. Porque, como eu falei para vocês, né, eu tinha esquecido da visão que o Senhor tinha me dado por volta de 3 horas da manhã, dormi, esqueci, orei outras coisas, esqueci. Quando eu acordei de manhã, eu disse, ai, Senhor, o Senhor me deu 3 visões, mas não me lembro. Aí eu só falei, o Senhor abriu minha visão de novo, e aí me mostrou tudo outra vez, tá? Ele não mudou nada não, tá? Ele mostrou tudo igualzinho ele tinha me mostrado. Então, irmão, sim, a pedra, essa pedra aqui que está, que é a pedra que tá no livro de Daniel, no capítulo 2, tá? Onde tá Nabucodonosor, que fez a estátua, né? Que o Daniel, o sonho do Nabucodonosor era a estátua, e que ele tinha feito, depois ele foi fazer a estátua e botou as pessoas para adorar a estátua, entendeu? Então, muitas pessoas vão adorar essa estátua, quem não tem Jesus, hein, irmãos. Então, volte, venha para os caminhos do Senhor, irmãos, enquanto é cedo, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, irmãos, porque olha, se você não vier para os caminhos do Senhor, irmão, vai ser difícil, porque o inimigo vai querer botar medo de todas as formas e maneiras para que você se renda. Principalmente pais que têm crianças pequenas, ele vai querer botar medo em você, entendeu? Para que você se entregue ao anticristo, aceita o chip da besta, que é um T, que eu já falei para vocês, né? E naquele momento, se você aceitar o chip da besta, você já deu a alma pro diabo. É um pacto. Igual eu falei para vocês que eu vi pessoas indo para New York, tomando sangue humano, fazendo pacto com o anticristo. É terrível. Muitos jovens, irmão, jovens. É triste isso, irmão. Então, não fique com medo. Entrega a tua vida para o Senhor. Faça uma confissão. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E, Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu creio que tu vieste em carne e sangue, eu creio que tu veio, Senhor, para destruir as obras do diabo na minha vida, nos meus caminhos, tudo que é meu, Senhor. Pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus Cristo de Nazaré, lava-me com teu sangue em nome de Jesus. Faça essa oração e vai repetindo ela. Pai, escreve meu nome no livro da vida, vai falando que tu vai ver como Deus vai operar na tua vida, e você não é preciso aceitar chip nenhum e muito menos aceitar as regras do anticristo, porque como Deus me falou que os tempos do Senhor tá próximo. Quando eu vi as pessoas se vestindo de uniforme preto, marrom, e eu falava para as pessoas não queriam usar, mas eu disse assim, olha, eu avisei a vocês, eu estive avisando vocês, e vocês não quiseram ouvir, e agora o que resta? Aí eu olhava para o céu e dizia assim, ah, Deus, agora tá faltando pouco pro Senhor vir buscar a igreja, porque não falta mais nada. Eu falava bem assim, não falta mais nada, já tá próximo. E Deus falou, quando os judeus fossem escarnecidos de tal maneira, então estaria próximo a vinda dele para vir buscar a igreja do Senhor. Então, irmão, vamos ficar firme, não aceita. Se querem matar você, não importa, vai morrer na mesma. Então que mate, porque pelo menos você vai para a glória se você morrer.
com Cristo, se você não aceitar o chip, se você morrer, você vai direto para a glória, irmão. Então não vale a pena, não vale a pena. Se você analisar bem, irmão, não vale a pena usar esse chip. Colocar esse chip não vale a pena. É uma estupidez do ser humano, por causa do medo, entendeu? Eles vão fazer medo às pessoas de todas as formas e maneiras, chantagem emocional, entendeu? Para poder vocês usarem esse chip para poder destruir, porque o diabo, ele só quer a tua alma. Depois que pegou tua alma, você pode ficar à vontade, que ele não quer mais saber de nada não, tá? Irmãos, outra coisa que eu queria falar, isso aqui é só um recadinho para as pessoas que me perguntam assim, fala assim, Lisa, não precisa mais falar seu nome, todo mundo já sabe quem é você. Irmãos, isso aqui é cultura americana, é porque a gente aqui na América, nós temos o hábito, né, de se identificar, tá? Aqui, se você assistir os telejornais, você vai ver o apresentador de notícia, ele vai, primeira coisa, na hora que a câmera foca nele, que ele vai falar o nome dele e vai falar da onde que ele está. E quando é os repórter que tá na rua, né, que tá fazendo reportagem, ele vai fazer reportagem, no final da reportagem, ele vai falar o nome dele e dizer da onde ele está falando, ainda que o nome dele esteja na legenda, ainda que esteja a cidade ali escrita, da onde ele está falando, ele vai falar, tá? Então aqui é cultural, aqui é normal a gente falar, se apresentar. Por exemplo, você vai num shopping, né, vai em qualquer lugar e a pessoa te pergunta se você tá precisando de ajuda. Quando ela perguntar se você tá precisando de ajuda, ela vai falar para você o nome dela e que se você precisar de ajuda, você pode perguntar, tá bom? Então isso é super normal e eu faço isso não é porque eu quero dizer que eu moro na América, não é nada disso, é por educação mesmo, porque a gente tá inserido na cultura americana e às vezes a gente faz as coisas e não se dá conta que no Brasil é diferente. E às vezes também eu assisto vídeo de youtuber no Brasil e eu falo assim, quem é essa pessoa? Por isso muita gente pergunta assim pra mim, você conhece fulano de tal? Eu não conheço, ninguém se identifica no Brasil. Você, por exemplo, a pessoa entra no canal, você entra no canal pra ver e a pessoa não se identifica, você não sabe quem é a pessoa, eu não sei quem é, entende? Porque a pessoa não fala o nome. Então, é super importante, vocês, brasileiros que trabalham com comunicação, é super importante você se identificar, porque fica mais fácil das pessoas entenderem da onde que você está falando, né? Quem é você e da onde está falando, amém? Então, um beijo no coração para todos vocês, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor toca no coração de cada um, que essa mensagem vai pro coração daquelas pessoas que Deus vai estar tratando a cada um, sabe? Porque Deus trata no particular a cada vida, tá bom, irmãos? Então, um beijo no coração, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus, amém?